E pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, também para você enviar a sua mensagem aqui aos convidados. Participam comigo aqui nesta edição do Painel Regional, com prazer, sempre começando aqui pela minha esquerda, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, ao lado dele o companheiro jornalista Reinaldo Salgado, que nos dá o prazer também de participar aqui do Painel Regional. E aqui pela minha direita, Manuel Rogério, advogado e comentarista habitual aqui do programa, mais uma vez participa com a gente. Sempre na abertura, a manchete do jornal parceiro aqui, nesta segunda-feira, Diário do Litoral, que traz na capa aqui, Previdência começa a pagar pensões por morte revisadas, tá certo? Essa manchete do DL que circula aqui pela cidade, por toda a Baixada Santista, benefícios corrigidos vão cair nas contas dos segurados a partir de quarta-feira, já com os valores retroativos. Eu passo aqui ao deputado Papa, uma outra para o Reinaldo, por favor, e o Rogério ganha também a edição desta segunda-feira do Diário do Litoral. E a gente já agradece as presenças, as participações, não é? E cumprimenta aqui o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui no painel. Boa tarde a você, Edgar, os companheiros da mesa, aqui o Reinaldo Salgado, o Rogério, a Daniela e também uma boa tarde muito especial aos telespectadores da TV Santa Cecília. É um prazer estar aqui presente nesse programa. Muito bem. Reinaldo Salgado, obrigado por estar conosco aqui. Tudo bem, Salgado? Tudo bem. Boa tarde, doutorão, Papa, Rogério. É uma satisfação esse reencontro e obrigado pela oportunidade de estar presente aqui pela primeira vez falando aqui para os telespectadores da TV Santa Cecília. Nós é que agradecemos a participação importante do Reinaldo Salgado, uma longa trajetória, bonita trajetória no jornalismo aqui da cidade. Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde. É uma honra estar nessa mesa com o deputado Papa, com o Reinaldo Salgado, que é o ícone do jornalismo aqui da região, e com a Daniele Scarelli. Muito bem, relembrando o telefone, daqui a pouquinho a Daniela vai relembrar para você, pelas redes sociais também você envia a sua mensagem, confirmando como sempre, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e confere a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever depois como preferir, não é? Os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha sempre a sua participação e a nossa produção, atenta a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Deputado Papa, não é? Crise política parece sem fim no Congresso Nacional, essa queda de braço agora envolvendo mais diretamente o presidente da Câmara, da Casa de Lei do Congresso Nacional, especialmente Eduardo Cunha, que é do PMDB, mas preside a Câmara Federal. O presidente do Senado parece que mudou um pouquinho de rota agora, né? Se alia e se aproxima mais da presidente Dilma, do governo, enfim. E a crise econômica também parece difícil, o presidente já anunciou, o governo já anuncia aí, orçamento com déficit para 2016. Como é que está a temperatura neste momento, Papa? Em Brasília especificamente, né? Porque a distância é grande, né? As coisas acontecem, o presidente vem falar em CPMF, parece que está vendo uma outra realidade, um outro mundo, um outro planeta, sei lá o que está acontecendo. É um momento muito delicado, um momento difícil. Os governantes, de um modo geral, na esfera nacional, dependem muito da performance econômica, tá certo? Quer dizer, a grande questão para quem preside o país é a economia, é tocar bem a economia. Quando a economia vai bem, nós todos sabemos, as reeleições são facilmente conquistadas, as coisas vão bem, os demais ministérios acabam tendo boas performances, né, em todas as áreas, enfim. E a questão econômica, o quadro econômico brasileiro hoje se deteriorou muito rapidamente, é um quadro de alerta já, e mais do que alerta, já nós temos empresas demitindo, nós temos o desemprego aumentando, uma recessão forte, arrecadação caindo, enfim, aí é uma cascata, um efeito cascata que atinge a todos, né? Inclusive estados e prefeituras também. Então, esse quadro de economia combalida, que
se intensificou já nesse início de 2015 e vai perdurar certamente, infelizmente, mas vai perdurar por todo esse ano e provavelmente por uma boa parte, se não todo o ano de 2016, ele torna a governabilidade bastante, atinge muito a governabilidade. E aí os conflitos vão se acentuando, vão se agravando, é esse o quadro que se vive hoje em Brasília, além das disputas, né? As disputas que hoje, infelizmente, ocorrem dentro do próprio governo. A base do governo está muito dividida, está truncada. Nós temos parte do PMDB que está, de fato, na defesa das políticas implementadas pelo governo, uma outra parte desgostosa. Então, quer dizer, a base governista já não é mais o que foi no passado. Esse é o clima. Quer dizer, o presidente da Câmara é um presidente forte, é um presidente que fortaleceu muito o papel da Câmara dos Deputados e isso, obviamente, a oposição que hoje ele faz, esse conflito que está colocado da presidência da Câmara dos Deputados com o governo, de modo geral, também é um fator que preocupa muito, atrapalha bastante, quer dizer, atrapalha as relações do governo com o Congresso. Esse é o clima que nós estamos vivendo ali, infelizmente. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser resolvido. Esse ajuste fiscal, por exemplo, não foi votado ainda? Não. Proposto pelo governo? Não foi votado. Algumas matérias que o governo propõe são matérias muito... que têm a antipatia da população, enfim, são matérias que desgastam o governo perante a população e a Câmara, e muitas vezes também o Senado não quer participar desse desgaste. Enfim, como eu disse, quando o quadro econômico se deteriora, as relações políticas entre Congresso e governo, e também porque o governo hoje não consegue mais unificar a sua base, isso tudo vai criando um clima, de fato, de muita instabilidade política no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Pois não, Rogério? Bom, deputado, o senhor que experimentou uma larga experiência à frente do Executivo, tanto como secretário, tanto como prefeito, chefe do Executivo, que foi reconduzido ao cargo numa reeleição, o senhor como deputado, qual é a dificuldade que o senhor está enxergando e o que o senhor acha, se o senhor estivesse no lugar da presidente, com a experiência que o senhor tem de Executivo, qual que seria a saída para esse momento de crise? Ou seja, uma boa pergunta. A oposição tem uma saída para a crise para oferecer ao eleitor, ou ao munícipe, ou ao país, Papa? Bom, o Rogério coloca um ponto que eu considero assim muito importante. É difícil se colocar no lugar de um posto tão cabeludo, tão espinhoso como é o posto da presidência da República. Mas, se eu tivesse um conflito como esse que está instalado hoje, em Brasília. Se eu tivesse um conflito como esse no município, né, que aí onde eu vivi a experiência administrativa, eu procuraria construir uma grande composição, um grande entendimento para sairmos da crise, né? E um entendimento que inclusive envolvesse, em uma certa medida, propostas que a própria oposição pudesse apoiar. Eu acho que o Brasil ele vai sair dessa crise, né, mas com muito sacrifício, com muito suor, com muitos prejuízos. Quanto mais cedo nós saímos da crise, melhor. E acho que, de fato, a presidência da República devia procurar esse grande entendimento. Porque, veja, já é tão difícil enfrentar uma crise como essa. E ainda com os conflitos vividos diariamente entre Congresso e governo, pior ainda, mais difícil ainda. Eu procuraria... Mas aí teria que haver uma aproximação, né? Um entendimento, abrir o governo. Os tucanos já disseram que não se aproximam de jeito nenhum. Não, eu estou dizendo a minha opinião, não sei, é dos tucanos, a minha opinião, que foi a pergunta que ele fez, tá certo? Quer dizer, eu, como presidente da República, procuraria fazer, como prefeito, vamos dizer, né? Não me colocaria jamais na condição de presidente da República, mas como prefeito procuraria promover um entendimento mínimo para a cidade superar a crise, né? Agora, isso não ocorre também. O próprio PMDB, que é um partido da base, e outros, né? Não só o PMDB, que o PMDB é o partido mais importante hoje da base, né? Junto com o PT. Mesmo dentro da base não há entendimento. Não há entendimento para a governabilidade. Então aí fica cada vez mais difícil, a presidência se isola, o governo se isola,
e agrava, na minha opinião pelo menos, agrava a crise. Eu acho que ninguém mais do que um deputado pode falar com tanta propriedade, no sentido de que a presidente, ela tenta até fazer isso, mas ela tenta através de interlocutor. Eu acho que o interlocutor ele não vem com poder de decisão, porque eu penso que quando tem uma negociação, você coloca um interlocutor no meio, um mediador, aquela pessoa ela tem que vir com só fica de recado, ó, eles querem isso, aí ó, só posso dar isso, e nunca achei, acho que o Congresso, acho que é o senhor que vai falar com maior propriedade, acho que gostaria que a presidente se apresentasse, que não é o perfil dela, mas que ela se apresentasse, ela enfrentasse esses problemas, ainda que isso fosse muito doloroso para ela, para tentar chegar aí nesse consenso. É verdade, Rogério, você tem razão mais uma vez. A presidente da República não participa diretamente desses entendimentos. Aparentemente ela não participa, mas por outro lado, ela tem excepcionais interlocutores, né? E, em particular o vice-presidente da República, né? Quer dizer, o Michel Temer, com a experiência acumulada que ele tem durante toda a vida política dele, no Executivo, na Procuradoria de São Paulo, na presidência da Câmara, é um homem capacitado, preparado, como poucos, para fazer essa interlocução, mas se tiver respaldo, né? Se tiver, de fato, todas as armas na mão, os mecanismos na mão, para poder promover esse grande entendimento. Inclusive, o vice-presidente da República, ele tem articulação, ele tem comunicação aberta com todos os partidos, inclusive os partidos de oposição. É um homem que tem, portanto, todas as prerrogativas para fazer. Não poderia haver pessoa melhor para promover esse entendimento. Mas, volto a dizer, desde que o governo do PT dê as condições para que o vice-presidente possa fazer, de fato, uma articulação para valer. Do contrário, vai se desgastar, né? Já teve um período aí que ele tentou fazer uma articulação com o Congresso, não se sentiu respaldado, deu uma retraída, que é o que está acontecendo hoje, e aí, se não for através de uma figura como a do Michel Temer, terá que ser feito diretamente pela Presidência da República. Eu não sei se há disposição hoje da presidente Dilma de fazer essa interlocução. E essa tentativa de vai e volta alvoroça mais ainda, né? Cutucar ali o ninho de marimbondo, fica todo mundo... E também, para registrar, Rogério e telespectadores, que essa interlocução, num momento como esse de crise, não é só com o Congresso. O Congresso é uma parte do processo, mas é interlocução também com o setor produtivo, com o setor industrial, do agronegócio, com a economia, com os grandes atores econômicos do país. Portanto, é uma tarefa assim, das mais importantes e que precisa ser desempenhada. Não foi até agora, porque até hoje, desde o primeiro mandato da presidente Dilma, o país vinha numa boa trajetória econômica. Então, as cartas eram dadas sempre, o tom, o ritmo, sempre dados pelo governo. Agora não, agora é preciso entendimento, é preciso que todos participem também, conjuntamente com o governo, das soluções. Para isso é preciso ter humildade, é preciso ter capacidade de diálogo, capacidade de ouvir e de receber também sugestões e críticas e incorporá-las no dia a dia do governo. Reinaldo Salgado, pois não. Sobre a propalada e tão comentada a redução dos ministérios, o deputado Papa acha que isso daí pode influenciar ainda mais nessa crise aí do relacionamento aí, do apoio que o governo precisa no Congresso para continuar aí? Olha, Reinaldo, eu acho que a crise que nós estamos passando hoje, ela é tão séria a ponto de pessoas estarem perdendo seus empregos, empresas retraindo investimentos, deixando de colocar em prática projetos e até reduzindo e fechando filiais e fechando algumas das suas, dos seus negócios. A crise é tão séria que o governo precisa ser o primeiro, volto a dizer, na minha opinião, a dar exemplos. E não é só governo, não. Governo e também poder legislativo. E também não é só na esfera federal, em todas as esferas. É preciso fazer os cortes que forem necessários. E a questão dos ministérios é uma simbólica, né? Porque o país hoje conta com 39 ministérios, além de umas centenas de outros órgãos. Muitos desses órgãos têm sobreposição de atribuições. E só para ficar no tema ministérios, né? É preciso de fato cortar ministérios, enxugar, buscar
uma otimização da máquina pública, e até mesmo na nossa região esse assunto tem influência, né? Essa semana passada se falou bastante na CEP, Isso. na Secretaria Especial de Portos, que foi uma conquista, que é uma conquista, precisa ser valorizada essa conquista para o sistema portuário nacional, mas está no bojo da discussão de redução da máquina. Eu acho que tem que ser reduzido. Você acha que a CEP é mesmo necessária? Da maneira que ela funciona? A CEP é fundamental. A CEP foi uma mudança de rota na política portuária nacional que já demonstrou assim, resultados muito expressivos em poucos anos. Eu fui um interlocutor, né, um personagem desse processo, porque até a criação da CEP, o tema porto era tratado no âmbito do Ministério dos Transportes. E todas as vezes que um prefeito de Santos, do Guarujá, ou mesmo um diretor da Codesp, os empresários do setor portuário procuravam o Ministério dos Transportes para tratar de um tema relevante, muito relevante na nossa ótica, o tratamento que nós tínhamos no Ministério dos Transportes não era o tratamento prioritário que o caso demandava. Né? Por quê? Porque no âmbito do Ministério dos Transportes, àquela altura, muito mais importante do que tratar de porto era a questão das rodovias, das ferrovias, a questão também do sistema aéreo, né, os aeroportos, a aviação civil. Então, o porto era sempre a última das prioridades. Bom, chegou a um ponto essa falta de prioridade, falta de visão estratégica em relação ao sistema portuário, que o sistema portuário brasileiro ficou superado, sucateado, né? Subdimensionado. E o Brasil, depende muito do comércio exterior, como todo país desenvolvido. Então, as nossas exportações estavam com problemas, o custo do Brasil aumentando, as dificuldades para se exportar pelos portos brasileiros cada vez maiores, os custos cada vez maiores e também nas importações. Então, o comércio exterior nacional e, portanto, a balança comercial, a economia brasileira, começou a ficar muito prejudicada por falta de desenvolvimento adequado no setor portuário. Bom, foi por isso que o governo criou a CEP, não foi por outra razão, não foi por pressão política, não foi para criar cargo, não foi para nada disso, foi para dar um sinal claro para o setor de que o tema porto passaria a ter a importância que ele merece ter. Muito bem. Os resultados aconteceram, de fato, né? Vem acontecendo até esse momento. Qual é a preocupação hoje da comunidade portuária, da comunidade aqui da região, e não é só da região, de todas as cidades portuárias do Brasil? É com a extinção da CEP. Eu defendo que a CEP continue existindo, continue prestigiada, com os quadros técnicos que conseguiu formar nesse período, para que a política portuária possa ter segmento. A questão é o seguinte, o status de ministério. A CEP precisa ser um ministério? Se precisarmos fazer sacrifício, cortar ministérios, reduzir recursos, enfim, tem que ser feito, isso precisa ser encarado, né, pelo país. Agora, o que nós não podemos admitir é que o sistema portuário, a CEP, que não é um ministério, é uma Secretaria Especial de Portos. Mas tem status de ministério, né? Tem status de ministério, pode até não ter mais status de ministério, desde que continue sendo uma secretaria especializada no tema portuário, que dê a atenção que vem dando até agora e que esteja num guarda-chuva aí de comando onde ela não perca espaço. Ou seja, se tiver que ser feita uma reforma, a CEP que continue, junto à Presidência da República, por exemplo, como era inicialmente, como é até hoje, né, ou junto ao Ministério de Planejamento, o medo, o risco é voltarmos ao bojo do Ministério dos Transportes e passarmos novamente a não ter mais a importância que esse tema exige. E no momento em que a economia está em retração, no momento difícil da economia, cuidar muito bem dos portos e de tudo que está relacionado a portos é uma questão estratégica para a própria economia continuar crescendo ou que possa retomar o seu crescimento. Nessa questão da CEP perder o status de ministério, eu vou discordar com o deputado, porque eu acho muito importante ela com o estado de ministério. Para quê? Para que se estabeleça prioridades no porto, para que essa secretaria com status de ministério, ela seja ouvida pela Presidente da República. Por quê?
Nosso Porto de Santos, por exemplo, apesar de, além de ter a CEP, nós ainda estamos perdendo muito por conta dos órgãos intervenientes, Anvisa, Ministério da Agricultura, que não tem infraestrutura suficiente para a demanda que Santos recebe. Isso acaba prejudicando as cargas que andam aqui no Porto de Santos e estão perdendo espaço para outros portos. É claro que você vendo a nível nacional, o que importa é que o Brasil esteja bem servido de portos por todos os estados. Mas para a gente de região, é importante que Santos não perca trabalho. E Santos vem perdendo muito trabalho, por conta disso vem fechando muitas comissárias de despacho, muitas transportadoras estão sentindo no bolso essa migração de exportadores e importadores para outros portos que não estão tendo essa dificuldade que está tendo aqui em Santos, como dificuldade de liberação nas LZ, que são licenças de importação perante a Anvisa, perante o Ministério da Agricultura. E a CEP é importante para essa reestruturação do porto, é claro, combinado com uma ação do Ministério dos Transportes para que o porto consiga esse acesso, que as cargas não fiquem represadas nas estradas. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue ainda com esse assunto portuário, né? Com aquela conta estranha que a gente já debateu aqui várias vezes, inclusive com os números apresentados aqui há cerca de 15 dias pelo jornalista Rodolfo Amaral, né? Aquela história que a Codesp, em 5, 6 anos, devolveu aos cofres da União 1 bilhão e 600 milhões de reais, né? No mínimo um túnel, uma ponte, alguma coisa importante poderia ser feita aqui para o Porto de Santos. Para o break, a gente volta em instantes. Até já. Estou com a moral aí. Estamos de volta aqui, o segundo bloco do nosso painel regional. O deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, está com a gente, ao lado do Reinaldo Salgado, companheiro jornalista, o Painel Rogério também, e a Daniela já com algumas participações importantes dos telespectadores, já que as perguntas estão chegando aí para nós, tá certo? A gente falava sobre a questão da Secretaria Especial de Portos, né, e os investimentos aqui para Porto Santos. O deputado é membro de uma subcomissão de portos, vias navegáveis na Câmara Federal, e houve uma reunião com o secretário de Portos, né, com o ministro recentemente. E fica uma questão que foi colocada aqui há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, pelo Rodolfo Amaral. Na época nós trouxemos aqui o então presidente Renato Barco, da Codesp, e agora o Rodolfo Amaral, numa participação aqui junto com o prefeito Paulo Alexandre, também discutimos esse tema. A Codesp tem aí um orçamento, recebe as suas taxas, as suas tarifas, essas coisas todas que a gente sabe, não é? E devolve anualmente 200 e não sei quantos milhões de reais, 200 e tantos milhões de reais aos cofres da União. Porque não tem projetos a desenvolver aqui, como se o Porto de Santos não precisasse de novos acessos, não precisássemos falássemos aqui em pontes, em túneis, em nada disso. De repente, vocês fazem uma audiência com o ministro, ele promete 1,5 bilhão, e diz que seria necessário investir 1,5 bilhão em Santos. O telespectador do outro lado, Papa, acha que ou todo mundo enlouqueceu, ou nós somos idiotas aqui de ficar falando desse tipo de coisa, porque se a Codesp devolve dinheiro para a União, aí a União vai devolver para Santos o que a Codesp devolve para a União. Quer dizer, que história é essa? Como é que se desenrola isso? O que você acha dessa situação toda? Enfim. Não, é uma comédia, pegadinha, isso? O que é? Não, quem acompanha a execução orçamentária da Codesp, como o jornalista Rodolfo Amaral e vários outros jornalistas daqui da região acompanham, percebe uma baixa execução, uma baixa realização, né? Ou seja, o orçamento é aprovado, a empresa tem lá um valor para poder investir e ao final do ano ela investe menos da metade. Teve anos aí que não chegou a investir 30% daquilo que estava reservado para investimentos. E aí o dinheiro volta? O dinheiro volta, o ano acaba, o orçamento tesouro. Acaba. Não é que o dinheiro volta, acaba o ano, termina o ano, esse dinheiro ele é remanejado ao longo do ano, na medida em que não é aplicado aqui, vai ser aplicado em outras coisas. Mas terminado o exercício, aquilo acabou, tá certo? Aí aprova-se um novo orçamento, coloca-se novamente o valor previsto, o orçamento é proposta sempre da própria companhia, da Codesp, e assim qualquer governo, e também a realização no ano seguinte é baixa. Então eu tenho acompanhado aqui as críticas do Rodolfo, as análises que ele vem feito, ele tem razão.
o nível de investimento, de realização da Codesp tem sido muito baixo em relação àquilo que ela própria, Codesp, propõe nos seus orçamentos. Parece que no último ano, 2014, isso melhorou um pouco. Quer dizer, na atual gestão do atual presidente, o índice, a aplicação daquilo que foi reservado, teve um índice bem maior do que a média dos últimos anos, mas mesmo assim não foi plenamente atingido. E o que nós temos hoje, de fato, de prioridade no Porto, em matéria de investimento, são os acessos rodoviários nas duas margens. Na margem do Guarujá, a segunda etapa da perimetral. Foi feita já uma etapa, foi um avanço, mas ainda há muito por fazer ali. E o distrito de Vicente de Carvalho, que fica colado com o porto, aliás, fica entre o porto e a área do futuro retroporto do Guarujá, sofre muito com isso, porque os caminhões acabam transitando em ruas, em vias urbanas, que não tem infraestrutura suficiente para suportar peso, grandes cargas. Então as ruas de Vicente de Carvalho estão sempre muito deterioradas pela circulação de caminhões. Ali há também um conflito da estrada, né, com esses bairros, há dificuldades, portanto, para todo lado. Para quem mora, dificuldade para quem circula na estrada, a Piaçaguera, e há dificuldade muito grande também para os terminais. O projeto que vai solucionar tudo isso já está feito. Já tinha que ter começado a obra o ano passado, que é a segunda etapa da perimetral do Guarujá. Então, eu diria que esta é uma prioridade, e a outra prioridade aqui do nosso lado, na margem de Santos, é o complexo a solução que foi concebida pela Prefeitura, mas em conjunto também com a rodovia e com a Dersa e em conjunto com o Porto, que vai resolver os atuais conflitos que nós temos do lado de Santos. Quando a carga chega pela Anchieta, e também o trânsito cotidiano da cidade, até o trânsito de bairros de Santos depende da Anchieta. Por exemplo, o Jardim Piratininga, o Jardim São Manuel, são dois bairros santistas que dependem da estrada para poder se ligar, se conectar com os demais bairros da cidade. Então, há muito tempo que Santos está demandando, está precisando de uma solução completa, que possa segregar a carga. Então, quem chega ao Porto de Santos pela Anchieta em direção ao Porto, terá uma saída, terá as suas conexões, os acessos específicos para essa finalidade. Quem chega na cidade no dia a dia, no trânsito urbano, tem os acessos para essa finalidade. E também as conexões do retroporto, ali da Lemoa com o Porto, terão uma nova formulação, um novo desenho. Esse projeto, que está orçado em 700 milhões de reais, uma parte a Prefeitura de Santos já assumiu fazer. Com toda a dificuldade que as prefeituras vivem hoje, o prefeito de Santos conseguiu um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Aliás, isso já tinha começado, esse esforço, ainda em 2011, quando nós fomos naquele PAC Cidades Médias, tentar pleitear um financiamento para fazer parte da entrada da cidade. O Paulo Alexandre Barbosa deu seguimento a isso, teve êxito, já conseguiu assinar a parte que cabe ao município. Então, veja, a Prefeitura de Santos assumindo parte importante, é um terço praticamente desses 700 milhões. O outro terço cabe ao Estado. O governador Alckmin, sensível, já esteve em Santos agora, recentemente, anunciou que vai assumir, através da Secretaria dos Transportes e Dersa, vai assumir a sua parte, que são viadutos de acesso à Lemoa, para que a Lemoa não fique dependente, como é hoje, de um acesso apenas. Nós tivemos, muitas vezes se falou, olha, o dia que tiver um grande acidente, um grave acidente na Lemoa, será o caos, porque ninguém sai, ninguém entra, já ocorreu. Já ocorreu, paralisou o porto, gerou prejuízos, gerou riscos, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, mas nós corremos riscos naquele período do incêndio que aconteceu na Lemoa. Então, o governo do estado vai fazer a sua parte e falta um terço. Não há muita lentidão nesses processos todos? Isso aconteceu lá na Páscoa, né? O prefeito esteve aqui, disse que a prefeitura tem enormes dificuldades de tomar posições, porque a União não participa, e fica essa coisa de... Esse complexo de obras, Edgar, são obras grandes, são obras complexas, são vários viadutos, novas marginais, pontes, enfim, não são obras fáceis, mas eu acho que o fundamental já foi vencido, que foi o acordo entre os três entes de governo,
para o projeto, como é que ele vai ficar? A segunda coisa vencida, o segundo obstáculo vencido foi o Estado e também o município já garantirem recursos financeiros para fazer a sua parte. Falta agora, de fato, a adesão do governo federal. Por isso fizemos 2 reuniões recentes. Eu promovi essas reuniões através da própria Comissão de Viação e Transporte. Tivemos aqui 11 deputados que não vieram aqui para conversar, para almoçar, não, vieram para visitar os pontos críticos. Fomos ali no ponto do incêndio, fomos também na entrada da cidade, na região da Alemoa e no Valongo, que são os principais pontos de congestionamento hoje da entrada de Santos. Depois dessa visita, sensibilizamos aí a todos, o próprio prefeito apresentou na primeira reunião a concepção geral do projeto, depois nós fomos a Guarujá, a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, apresentou também a preocupação dela em relação a esse tema, e na mesma semana, fizemos uma audiência em Brasília, com os 2 prefeitos presentes, com o ministro Edinho Araújo presente, com o secretário estadual de Transporte e Logística, Duarte Nogueira, presente, enfim, com todos os atores aí desse processo todo, participando e se comprometendo. Eu acho que agora estamos vivendo um momento efetivamente de possibilidades concretas de colocarmos esse plano em ação. Agora, não será nada rápido, hein? Aqui, para que ninguém se iluda, né? Conseguido o acordo, o recurso financeiro necessário, nós vamos ter obras aí que eu estimo em 3 a 4 anos. Né? Então, não dá para imaginar que essa solução mágica vai estar funcionando a partir do ano que vem. E aí, quando você estuda a projeção da movimentação do porto para os próximos 3 a 4 anos, aí é previsão minha, né? Não sei se ela é pessimista ou otimista, a minha previsão eu diria que é realista. Né? Quando você enxerga, estuda essa projeção, já se percebe o quanto nós estamos defasados, atrasados em relação a essa matéria. Então, se eu hoje pudesse dar assim, eu posso dar sugestão, mas pudesse decidir pelo porto, eu colocaria todo o recurso disponível na CODESP e no Ministério, na Secretaria Especial de Portos, em cima desses 2 projetos. Os novos acessos rodoviários na margem de Santos, que vão livrar o santista também, vão dar mais eficiência ao porto e livrar o santista dos problemas que eles enfrentam hoje, todos os dias, no final do dia, no final da tarde, e a mesma coisa no lado do Guarujá. Não faria nenhum outro esforço que não fosse esse. Ele deixava túnel, ponte, coisas desse tipo para o momento em que pelo menos o básico tiver resolvido. Salgado, pois não. Então, essa questão do túnel, ponte, a ligação seca, tão esperada pela população há muito tempo, eu indagaria ao deputado se em 8 anos de prefeitura, como prefeito de Santos, se deu para perceber o que tanto emperra essa ligação seca, essa obra aí tão reivindicada e esperada pela população. Bom, aí é uma questão Salgado, de prioridades, né, e de recursos. O município de Santos não tem a menor condição de enfrentar uma obra como essa. Não tem nenhuma condição. Né? Não tem orçamento para isso, não tem fôlego para isso. Seria uma loucura a Prefeitura de Santos imaginar, mesmo que juntando forças com a Prefeitura do Guarujá, que as duas conseguiriam realizar uma obra dessa envergadura e desse custo. Passa de 3 bilhões de reais. Mas a CODESP já não deveria ter feito isso? Sim. Estou dizendo na sua opinião? Do ponto de vista, acho que não. Não deveria? Eu acho que a CODESP tem que fazer o básico, como eu estava falando há pouco, para depois fazer o complementar. O básico hoje é fazer com que a carga chegue nas 2 margens do Porto de Santos, tanto do lado santista quanto do lado do Guarujá, em condições adequadas, que hoje não ocorre. Quem vem de São Paulo no final da tarde sabe que basta furar o pneu de um caminhão na Anchieta para o trânsito parar até quase lá em cima da serra, certo? Então nós não temos o básico. Quando você não tem o básico, vai fazer o sofisticado? Eu acho que não. Eu acho que a CODESP tem que centrar forças na solução dos 2 lados, resolver a Alemoa, resolver o Valongo, resolver a entrada de Santos e resolver ali a circulação em Vicente de Carvalho. Com isso equacionado, aí vamos pensar numa sofisticação que seria a ligação entre as 2 margens. Né? E que se for para fazer ligação entre as 2 margens para carga,
não será certamente o projeto que está hoje colocado aqui, que é ligando ali a região do Macuco, Outeirinhos, até Vicente de Carvalho, porque aí, nesse traçado, o traçado que nós conhecemos do túnel que está em desenvolvimento, é um traçado, Salgado, urbano, é para pessoas, é para ônibus, para melhorar o transporte coletivo regional, para botar bicicleta, para botar o automóvel do dia a dia, da circulação do dia a dia de Santos para Guarujá e pronto. Aí sim, para fazer a circulação de carga de caminhões entre as duas margens do porto, o traçado teria que ser outro, fora do perímetro urbano, tanto de Santos quanto do Guarujá. Porque do contrário, no lugar de uma solução, nós criaríamos ainda um problema mais sério, né? Hoje, para os telespectadores terem uma noção clara disso, quem não é portuário, a circulação entre a margem esquerda e a margem direita se dá pelas estradas. É uma ferradura, pega Piaçaguera, Guarujá, vai até Cubatão e volta pela Anchieta. É um trajeto longo, né, que acaba encarecendo o frete, é evidente, mas nós não podemos resolver esse problema de frete criando um problema ambiental gravíssimo para Santos e Guarujá. Então, também esse tema precisa ser clareado, porque as pessoas às vezes confundem as duas coisas. Pois não, Rogério. O deputado, quando foi prefeito em Santos, aprovou plano diretor em que possibilitou a expansão do porto na área continental. E tanto é verdade que eu usei isso de fundamentação numa ação popular, em que o autor da ação é o vereador Banha, em relação a esses terminais, essa abertura de licitação para terminais portuários granel na ponta da praia. Na época, inclusive, que essa ação instaurou-se um procedimento de conflito de competência e ela foi levada para Brasília porque a ANTAC, a sede da ANTAC é em Brasília, e lá parou e não se resolveu. O senhor vê possibilidade de discussão na Câmara dos Deputados em relação à abertura de licitação de mais postos a granel aqui na Ponta da Praia, já que a população da Ponta da Praia tanto reclama disso? Rogério, nós vivemos agora, recentemente, uma oportunidade foi perdida, né, de fazermos um entendimento no qual as renovações dos terminais de granel sólido da Ponta da Praia fossem atreladas, condicionadas a um plano de ocupação, de melhor ocupação da área continental de Santos e também da margem esquerda do Guarujá, desde que longe da população. Ninguém vai defender aqui, olha, vamos criar dificuldades para o granel em Santos e jogar para o Guarujá. O mesmo risco, os mesmos problemas de convivência, problemas ambientais, de poluição do ar que sofre a população santista na Ponta da Praia, sofreria a residente em Vicente de Carvalho. Não se trata disso. Mas na margem esquerda do Porto Santista, já indo mais em direção ali ao norte, né, a base aérea, depois atravessando o rio, já a área continental de Santos, nós temos grandes áreas previstas no plano diretor como áreas de expansão portuária, né? São grandes oportunidades de fazer um rearranjo no Porto Santista. Que rearranjo é esse? Os terminais que geram mais, diria assim, poluição ou geram problemas de convivência com a região urbana, eles podem se deslocar para essa região, onde não há residentes, não há população residente, portanto, eles teriam até melhores condições operacionais, áreas maiores para operar, enfim, ferrovia na porta, e aos poucos deixando a margem direita, especialmente naquela região mais nobre, que eu digo é porque tem muita residência por ali, porque é muito próxima de bairros residenciais, o Estuário, a Ponta da Praia, o próprio Macuco, tá certo? Abrindo o caminho para uma revitalização dessa região. Essa revitalização poderia servir para fins turísticos, por exemplo, né? Náuticos, imobiliários, por que não? Né? Então, aquele trecho todo da Ponta da Praia, entre Canal 5 e o finalzinho do porto, poderia ser todo repensado, mas isso tem que ser feito ao longo do tempo, num entendimento. Você não vai poder dizer para um terminal que gera centenas de empregos, tem sei lá quantos contratos, tem uma função para a economia brasileira, porque escoa a carga do centro-oeste brasileiro inteiro, mas fecha amanhã. Então, eu penso da seguinte maneira. Primeiro aspecto,
Enquanto esses terminais estiverem funcionando, operando na ponta da praia, o rigor ambiental tem que aumentar. E há tecnologia hoje, no Brasil e fora do Brasil, para minimizar e muito os impactos, especialmente na poluição do ar. Há essa tecnologia. São coberturas, são equipamentos que fazem uma câmara de vácuo, enfim, para evitar os danos que hoje a Ponta da Praia, os problemas que a Ponta da Praia vive. Isso é uma primeira ação mais objetiva, para cessar o dano. E num segundo momento, as renovações de médio e longo prazo já serem tratadas como um deslocamento para uma outra área da cidade, onde a atividade será muito mais objetiva, muito mais eficiente, sem causar problema ambiental. Vamos para o rápido intervalo aqui no painel, tá certo? Na sequência, a gente volta com as participações dos telespectadores também. Já, já. Canal 6. Ah, então mudaram. Ela morava aqui perto. Tudo bem, de volta. Está aqui o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. O deputado federal João Paulo Tavares Papa está com a gente, o companheiro Reinaldo Salgado, o Manuel Rogério e a Daniela atenta aí às suas participações, né, Daniela? Isso. Tem uma pergunta do Edson Souza, do Embaré, para o Papa. Nos dias 29 e 30, o jornal A Tribuna publicou uma matéria sobre empresário do setor portuário que o procuraram para que apresentasse ao governo reivindicações dele, como a manutenção da Secretaria Especial dos Portos e a manutenção do programa de financiamento a juros subsidiados. Ainda no dia 29, o mesmo jornal publica anúncio do terminal de grão do Guarujá, oferecendo 5 vagas para trabalhador portuário, com salário de R$ 1.585. Afinal, qual modelo de desenvolvimento o senhor defende? Da região e dos trabalhadores ou dos barões do porto, que se instalam em área pública com dinheiro do BNDES, não pagam impostos para a prefeitura e oferecem empregos com salários de fome? Bom, eu defendo o modelo que privilegie, obviamente, a produção, né, que dê resposta à economia brasileira e que não desampare o trabalhador, que valorize o trabalhador. Aliás, não só defendo isso, como realizei isso no governo. Por exemplo, criando a Fundação Senep. Foi a primeira iniciativa no Brasil de criar. O que é o Senep? Um centro de formação do profissional portuário para colocá-lo num outro patamar, porque, de fato, o trabalhador portuário de todas as atividades operacionais brasileiras foi aquele que ficou sempre relegado, né? Você lembra da figura clássica do trabalhador portuário, era sempre um homem de bermuda, de camiseta, carregando chinelo, havaiana, enfim, porque durante muitos anos a operação portuária não tratou de profissionalizar, de valorizar os seus profissionais, como outras áreas fizeram. Nós criamos na época o Senep, é uma fundação, existe até hoje, foi pioneira no Brasil, virou modelo para o sistema portuário nacional, levou trabalhadores portuários de Santos para a Bélgica e para a Holanda. Nós levamos pela primeira vez esses trabalhadores, as suas lideranças, é óbvio, para que conhecessem os portos mais modernos do mundo e qual era a relação capital-trabalho nesses portos de primeiro mundo. Foi um marco importante em matéria portuária. Enfim, eu acho que, eu defendo o trabalhador portuário valorizado, remunerado de acordo com a sua capacitação e vou defender sempre isso. Agora, o empresário portuário, que hoje, né, luta pela renovação do reporto, eu acho que é isso que o Edson se referiu, né, além da questão da CEP, a matéria trata do reporto. O que é o reporto? O reporto é um regime especial de redução de carga tributária para equipamentos portuários, para a compra e renovação do parque de equipamentos portuários, que era muito obsoleto. Aqui nós estamos num programa que tem até um painel aqui ao meu lado direito, né, acho que o telespectador não está vendo, que mostra os portainers e guindastes, enfim, que nós temos no Porto de Santos. Esse parque todo tecnológico, ele foi renovado, houve um estímulo pela renovação, são equipamentos importados, caros e também com carga tributária muito pesada. Então, esse regime ele foi construído para que houvesse renovação. Para quê? Para aumentar a eficiência do sistema portuário brasileiro. Os empresários, não, o setor portuário está pedindo a renovação do reporto. Eu acho que é correto. Aliás, acho que em muitas outras áreas da economia brasileira, se nós desonerarmos um pouco a carga tributária, a gente impulsiona a movimentação, impulsiona a economia. Com isso, garante-se
mais postos de trabalho, enfim, é uma questão de fazer a economia andar, né? Nós estamos em outras áreas, vou dizer, por exemplo, na área de transporte público, né? A carga tributária hoje sobre a energia, que incidente sobre a energia para o transporte elétrico é altíssima. No mundo inteiro, a energia para transporte público é desonerada, não tem grandes pesos, né, de impostos. É um tema que precisa ser enfrentado nesse momento também. Reduz-se a carga tributária para quê? Para garantir mais eficiência, mais investimentos e conter um pouco mais a pressão para a elevação de tarifa. É disso que nós tratamos, Edson, e é assim que eu vou me portar. Não defendo nenhum barão de negócio portuário. Eu acho que o porto, os negócios portuários para a nossa cidade são essenciais. Eles sustentam a nossa economia. Por isso eles precisam ser tratados com especial atenção. Agora, eu acho que o Edson quer dizer também em relação... O reporto seria para aquelas empresas que estão instaladas na zona primária. E há empresas que estão instaladas na zona primária, mas também estão fora da zona primária e utiliza desse equipamento com benefício do reporto fora dessa área. Então está aí o Edson, né? Se for o caso, faça a denúncia que ele perderá essa classificação de reporto. Daniela, mais participações? Sim, do Uriel Vilas Boas. Papa, suas propostas têm características petistas ou conservadoras? Diante dessa crise econômica, existe a possibilidade de derrubar o veto do projeto de salário mínimo? Uriel, olha, minhas propostas elas não têm nem características petistas nem conservadoras. Elas procuram espelhar aquilo que é o meu pensamento, que é a minha consciência e a experiência de vida e de vida pública que eu acumulei ao longo dos anos. Em alguns momentos, eu concordo com o PT, fazer o quê? Não é? Ou então o PT concorda com o meu pensamento. E da minha parte, não há problema nenhum em relação a isso. Assim como a maior parte das vezes eu discordo do PT, né? E também há algumas votações que o PT apresenta, projetos que o governo apresenta e que eu me coloco como um opositor. Eu acho que não posso assim, aceitar a ideia de ser enquadrado, que o PSDB determinar, então será o seu voto, ou que o PT determinar, será o seu voto. Se fosse assim tão fácil a coisa da política, né, eu acho que o mundo ia voltar àquela ideia antiga, já superada, de esquerda, direita, conservadores. Não, eu acho que a vida, a sociedade tem uma dinâmica e há espaço para várias correntes de pensamento. Eu procuro espelhar isso nos meus votos. Alguns votos, de fato, eu contrariei a orientação do partido, da liderança do partido. E outros, na maioria, não. Por isso eu estou no PSDB. Se a maioria eu discordasse da orientação do PSDB, tinha que sair do partido. Aí eu estaria mal posicionado nesse partido. A questão, o governo, nesse momento, em função, muito provavelmente, da crise, né, ele tem, de fato, apresentado algumas propostas que são prejudiciais ao trabalhador, como foi agora no caso do seguro-desemprego. Veja, no momento em que o país sofre um aumento do desemprego, o governo propõe reduzir, né, os benefícios do auxílio-desemprego. Acho que não é o momento correto para isso, ainda que houvesse algum tipo de distorção ou de abuso nessa matéria. Enfim, então eu tenho procurado ali... E tenho procurado também, eu acho que é muito importante isso, dialogar o máximo possível com a nossa comunidade aqui. Eu me considero um representante da comunidade da Baixada Santista, né, do eleitor da Baixada Santista. O que eu procuro fazer? O Uriel, inclusive, é testemunha disso. Eu procuro estar atento aos movimentos sociais, aos sindicatos, ao pensamento, à média do pensamento da Baixada Santista, porque é uma responsabilidade muito grande representar, né, esse pensamento no Congresso Nacional. Eu tenho procurado ser fiel a isso. Daniela, mais participações conosco aí? Sim, antes da participação eu só queria deixar um recado. O Renato Caruso, ex-secretário de Cultura de São Vicente, está precisando de sangue, doação de sangue para o banco de sangue do Guilherme Álvaro. Sabe qual é o tipo, não? Não falaram. Não falaram? Tá bom. Então, é uma os bancos de sangue sempre com problemas aqui na cidade e na região. Mais uma participação aí, Daniela? Sim, pergunta do Samuel Morgero.
O veto ao projeto de lei que estabelece o reajuste dos servidores no Judiciário Federal está pautado para 2 de setembro. Gostaria de saber qual é a expectativa do deputado Papa em relação a essa votação. Bom, Samuel, eu vou votar para derrubar o veto, né? Eu já me comprometi nesse sentido, porque nesse caso em particular, os funcionários, os servidores da Justiça estão sem reajuste há muito tempo, estão com o salário defasado, estão com perdas salariais acumuladas. O momento não é o melhor, né? Mas, por outro lado, o governo permitiu que esse quadro se agravasse, na medida em que não fez ele próprio, o governo, a lição de casa, negociando com os sindicatos, promovendo ajustes, fazendo aquilo que era possível fazer dentro do orçamento. Não fizeram. Hoje tem a questão do quadro econômico, é verdade. Mas o ano passado não tinha, Salgado. O argumento dos servidores é esse. Bom, e no ano retrasado, há 4 anos atrás, e há 5 anos atrás, quando as coisas estavam muito melhor colocadas do ponto de vista de arrecadação, o governo não tratou dessa questão. Deixou chegar no ponto que chegou. Eu vou votar contra o veto, pela derrubada do veto. Mas eu imagino que o governo esteja trabalhando e muito para a manutenção do veto, né? Trabalhando na unificação da sua base para poder manter a decisão que foi tomada pela Presidência da República, que foi vetar esse reajuste. Perfeito. Estamos fechando aqui o painel regional, agradecendo muito a participação do deputado federal, Papa, né, João Paulo Tavares Papa. Obrigado por estar conosco e volte mais vezes aqui para a gente discutir mais amplamente também um pouquinho mais a região, né, porque tudo que está acontecendo a nível nacional incomoda e respinga em todos nós. Obrigado, viu, Papa? É um prazer, é uma oportunidade para quem é parlamentar poder estar na sua base dando explicações, satisfações e recebendo críticas, recebendo sugestões para poder melhor desempenhar essa tarefa difícil de representá-los. Queria agradecer mais uma vez a você, Edgar, ao Rogério, ao Salgado, que eu revejo hoje aqui com muito prazer, um grande jornalista da nossa cidade, a Daniela e a todos os telespectadores, um excelente dia. Reinaldo Salgado, prazer recebê-lo, volte sempre aqui conosco, como o Rogério, comentarista nosso habitual, Daniela sempre conosco aqui de segunda a sexta, e você acompanhando o painel regional, né, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Final de semana tem 2 edições do Weekend, sábado 3 da tarde e domingo 5 da tarde. Obrigado, tchau.